Olá, tudo bom? Começando agora então o segundo episódio do podcast da primeira temporada de Estudos Geração 148. Mas lembrando que você pode ter uma outra forma de chamar teu encontro de jovens, o seu PG, todos são bem-vindos, tá bem? O que a gente quer é realmente desenvolver essa forma de ser do jovem, estar em contato com outros jovens em um dia da semana, conversando sobre coisas espirituais, e aqui é apenas um guia para vocês irem trocando ideias. Existe o guia escrito e aqui também o material de apoio que é o podcast, beleza? Então hoje nós vamos conversar sobre discipulado. Eu sou Elmar, pastor Elmar, e estou acompanhado hoje com as ilustres companhias e pessoas e pastores. Pastor Otacílio, tudo bem, pastor? Tudo certíssimo. Isso aí, pastor Thiago Santos. Beleza? Vamos pra cima. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho hoje? Bora! Mas antes de abrir a Bíblia, conversar sobre coisas espirituais, pastor Otacílio, conversa com a gente, com o Senhor nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos separar esse tempo para dialogarmos sobre coisas que nos edificam. Abre o nosso coração, abre a nossa mente para termos entendimento e aceitação de tudo que falamos por Jesus. Amém. No primeiro episódio, a gente conversou a respeito de intimidade, aquela coisa de você buscar ao Senhor de forma intencional. Isso é muito bom. Agora, quando você começa a ter essa busca, no meio cristão, a Bíblia chama essa pessoa que está buscando o Senhor de um discípulo. Pastor Otacílio, quando o autor bíblico colocava assim de você ser um discípulo, o que ele tinha em mente? O que era para ele um discípulo? Basicamente assim, ó, já começa pela palavra, né, que no hebraico é talmid, que significa aprendiz-aluno. O escritor bíblico tinha a ideia de que, naquela época, um aprendiz, um aluno é alguém que está sempre junto. Ou seja, por isso que tem conexão direta com intimidade. Então quer dizer que hoje em dia, eu como aluno, eu vou à escola, o professor entra, fala 50 minutos, vai embora para casa dele, a vida dele, e eu como aluno tenho a minha vida. Antigamente não era assim. Não. O discípulo, ele vivia com seu mestre, todo o tempo. Comia junto, conversava, aprendia pela vivência, não só pelos conceitos teóricos, mas ele olhava a maneira como o seu mestre vivia e se comportava, era a maneira como ia influenciando, ele ia absorvendo essa maneira de ser. Esses meninos, eles tinham até um ditado na época que falava que eles eram os meninos cobertos de poeira, né? Porque eles ficavam tão próximos dos pés do seu mestre que cada passo que eles davam, poeira era levantada e eles ficavam sendo cobertos pela poeira. Então era a proximidade e a vontade de eles estarem perto, né? Então naquela época existiam vários mestres, né? E aqueles que acompanhavam esse mestre eram chamados de discípulos. Então, quando eu agora transfiro isso para a questão da igreja, eu entendo que eu tenho que ser um discípulo. O que seria eu ser um discípulo, Otacílio? Ser discípulo é eu estar disposto a ser transformado. Na verdade, e aí que vem um detalhe, essa transformação, ela não é nem intencional, ela acontece naturalmente. Veja isso, a convivência com um amigo. A gente comentava sobre intimidade no outro podcast. Quando você convive com um amigo, cara, isso muda você. Muda, você começa a pensar mais semelhante ao seu amigo do que você pensava originalmente sozinho. Você mantém as suas características básicas, mas gostos começam a ser compartilhados, interesses começam a ser compartilhados. Modo de falar, gírias. Ou seja, ser discípulo é você estar fazendo parte de um processo de transformação. Você era de um jeito, começa a conviver com outro, aquele outro tem ele te influencia tanto que Sim. você começa agora a pegar as manias, vamos dizer assim, do outro. E aqui que vem um detalhe, no discipulado real, no discipulado raiz, por assim dizer, as mudanças elas não são nem programadas. E isso tem tempo para terminar? Não, é a vida toda. É um processo de vida. Processo de vida. É por isso que, de repente, então, eu não posso me comparar a você numa jornada cristã. Exatamente. Porque, de repente, você está num nível, Sim. o outro está no outro, cada um no seu processo. E tem as fontes de influência também, né? Porque você se conecta a ele, mas talvez também se conectou a uma outra pessoa que ele não se conectou anteriormente. Exato. E essa comparação é tola, mesmo porque assim, ó, se eu fosse pensar na caminhada cristã, tudo bem, estamos num caminho, mas as quilometragens são distintas. E as referências, os pontos de partida são completamente distintos. Mas o fato é que o discipulado vai produzir na pessoa, paulatinamente, é um gerúndio perpétuo, né? A pessoa vai mudando, vai se transformando, a semelhança, vai havendo essa mudança não programada, como eu já comentei, nesse processo discipulado. Agora, o discipulado, ou ser um discípulo, é alguma coisa que você se desenvolve individualmente? É de forma solitária
Porque a impressão que eu tenho é que quando Jesus chamou ali os seus discípulos, ele também tinha intenção de um desenvolvimento individual, mas que eles também desenvolvessem o discipulado junto com os outros, né? Ou seja, é a formação de uma comunidade que em busca do discipulado. Eu gostei dessa definição de gerúndio perpétuo. Porque a ideia é mais ou menos a seguinte, né? Você está discipulando, mas você é discipulado por outro, né? Forma uma corrente, assim, uma cadeia, né? E aí eu influencio, mas eu também sou influenciado. Vai retroalimentando. Vai retroalimentando. E é interessante que não é algo hierárquico, né? Então, assim, olha, não é aquele, então eu estou discipulando você, mas eu não aprendo nada com você. Não, pelo contrário. Eu tenho coisas que eu aprendo com aquele que talvez está que está me influenciando, mas eu tenho uma cadeia que eu influencio, mas eles também me alimentam, né? E isso é imperativo ser humano. E é orgânico também. Isso não é uma coisa que você basicamente sistematiza. Sim. Às vezes eu vejo as pessoas, não, eu vou discipular essa pessoa. Amigo, você está influenciando todas as pessoas com as quais você convive. E aí? E você está sendo influenciado também. Tudo aquilo que você contempla, tudo aquilo que você vê, está te influenciando. Ou seja, em todo o tempo nós somos discípulos e discipuladores. Em todo o tempo. Logo, a matéria-prima do discipulado é ser humano, né? Se você tira o ser humano, pronto, acabou o discipulado. Então veja bem, nesse contexto que vocês estão falando, eu vou colocar um quadro hipotético aqui, tá? Tem gente que pega o seu carro, sai de manhã, vai para o carro no estacionamento, sai do estacionamento, entra na igreja, assiste um culto, acabou o culto, ele sai, pega o carro dele, volta para casa, continua vivendo a sua vida. Nesse contexto que a gente está entendendo, ele está vivendo o discipulado? Olha, se o discipulado ele exige conexões, só o fato de você entrar e sair de um contexto religioso, de culto, ele pode ter sido alcançado de diversas formas, né? Pode ter orado, louvado, ele gostou da palavra. Isso faz parte. Isso faz parte, mas é muito não mais é discipulado. É muito mais do que isso. Discipulado não aconteceu. Eu diria que essa experiência do cara sair da casa dele, entrar no carro, ir assistir um culto, voltar para casa e tchau, isso está muito mais próximo de uma experiência de consumo, de fé, de consumo de conteúdo, do que realmente uma interação no conceito de discipulado. Até porque ele nem precisava ter saído de casa, né? Ele poderia ter assistido. É basicamente um entendimento cognitivo de uma verdade que ele foi lá, entendeu, voltou para casa. Né? Óbvio que a gente não pode ficar julgando, quem julga é Deus, se ele está sendo um cristão pleno no seu entendimento, mas quando a gente vai para a Bíblia, religião, ou pelo menos cristianismo, é mais do que isso, né? É conexão, como você falou, com outras pessoas também. Exatamente. Eu diria assim, a pessoa que decide desenvolver um processo discipulado só vertical entre ela e Deus, se assemelha àquele cara que chega em casa sozinho e vai fazer um miojo para ele comer ele mesmo e acabou. Mas o conceito de cristianismo bíblico, cristianismo raiz, por assim dizer, usando um termo conhecido, se assemelha muito mais a um churrasco entre amigos, sabe? Em que você recebe de Deus, mas você compartilha e você interage numa relação simbiótica com as pessoas. Essa troca, e você vê isso em Atos 2, você vê isso em Atos 4, onde havia esse discipulado assim, muito orgânico, era uma igreja efervescente, uma espiritualidade contagiante, em que as pessoas estavam sempre juntas se fortalecendo. E é interessante que você citou aí um fenômeno social, né? O fenômeno social do churrasco, né? Dificilmente a pessoa ela vai acender a sua churrasqueira sozinha para ela saborear ali o alimento sozinho. Pelo contrário, ele chama as pessoas, chama os amigos. Né? E nós temos outros tantos fenômenos assim na sociedade, né? Em que existe uma desculpa para as pessoas estarem juntas, mas o que realmente importa é o fato das pessoas elas estarem juntas. Né? Isso é o motor de algo que aconteceu ali, né? Como, por exemplo, o churrasco, né? Por isso que essas reuniões, por exemplo, de base geração 48, PG, pequeno grupo, nome que se dê, elas são tão importantes nesse processo de discipulado. Elas são importantes no processo de intimidade, elas são importantes no processo discipulado, porque semanalmente, quando as pessoas se encontram, partilham aquilo que está acontecendo, falar sobre aquilo que tem aprendido, falar sobre aquilo que tem percebido, ajuda a fortalecer os próprios conceitos e as realidades na própria vida, além de você poder influenciar outro também. Isso é algo importantíssimo, né? Porque talvez seja o único ambiente que você consiga fazer isso, né? Você não tem um tempo tão fechado assim para terminar. Você tem um grupo que não é tão grande para você conhecer, chamar pelo nome, se abrir, contar suas histórias, experiências e tudo mais. Na real é o seguinte, quando eu olho para a Bíblia, eu vou aqui colocar algumas definições, né? Eu posso ter aquele que ele é um apreciador
do conhecimento cristão. Ok? Eu gosto da Bíblia, acho interessante os ensinamentos de Jesus. É um camarada que é apreciador do cristianismo. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende o que Jesus entende como um verdadeiro discípulo, aí o discípulo não é apenas que entende o evangelho, é aquele que vive em sua plenitude. O que é viver na plenitude? Aí agora vamos para algumas questões, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 28, no versículo 19, diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos. A grande pergunta é, e de quem? A gente entende que esse ide é para aquele que já é discípulo. Ou seja, tem uma questão interessante aqui. Quando você é transformado pelo evangelho, estando em Cristo, você se transforma no discípulo. E ao ser discípulo, naturalmente, o discípulo é aquele que faz novos discípulos. E parabéns pela palavra naturalmente. Porque historicamente as pessoas entendem esse id como um imperativo. Mas ele está muito mais para uma permissão. Porque quando você para pensar em Jesus, na relação com os discípulos, cara, foram 3 anos e meio em que eles viam Jesus fazendo coisas extraordinárias, eles tinham vontade de sair contando, Jesus, ó, ainda não, espera aí, agora não, guarda só com vocês. Pensa, o teu mestre morre, o teu mestre ressuscita, ele aparece, você agora entende que ele é muito mais do que você supunha que ele fosse, você fica ali, ó, querendo contar para todo mundo e ele, não conte para ninguém, 40 dias depois, aí ele libera, pronto, agora vão. Agora vão e contem e façam discípulos e contem ao mundo aquilo que está transbordando de vocês. Por isso que eu falei, é automático. Se eu tiver intimidade com Deus, se eu tiver bem com Ele, eu vou querer contar. Nós somos fofoqueiros por natureza. E é a fofoca do bem, cara. Eu vou querer contar para todo mundo o que está acontecendo na minha vida. E depois de redes sociais, fofoca não, potencializou, né? É natural, né? Então é o que eu chamo, é a fofoca do bem. Esse processo discipular de contar de Cristo, de mostrar, de testemunhar do que ele está. Isso, aquilo que ocorreu de transformação na sua vida não consegue ficar mútuo. Você não consegue mudar isso. Você destacou um aspecto, né, do natural. Eu coloco um segundo, que é prazeroso. Uhum. Você não via os discípulos com fardo nas costas, tipo, nossa, cara, vou ter que mesmo ir pagando agora. Um preço alto, né? Exato. Nossa, pelo contrário, né? O preço que eles pagaram é alto demais. E mesmo assim, eles foram, fizeram e com prazer. Uhum. Cara, você vê isso daí quando Pedro tá sendo açoitado e o cara tá louvando a Deus. Entendeu? Eu acho que isso tudo que a gente está conversando é muito importante, sabe por quê? Porque se desenvolveu ultimamente uma cultura da contemplação e do consumo da fé. Uhum. Então, para muitos, o cristianismo se resumiu a ir à igreja, sentar, consumir. E outra, nessa busca pelo consumismo, o camarada ele pode julgar se é bom ou ruim. Né? Ele tá lá como um juiz, né? Não, eu não gostei dessa música, eu não gostei desse pastor, então ele tá consumindo. Agora, quando você entende que cristianismo é mais do que isso e que não é apenas o camarada que é passivo, mas todos nós somos ativos no evangelho, né? O discipulado começa a fazer parte, né? É eu absorvendo o Senhor e levando isso, vivendo isso na minha vida e levando para as outras pessoas. Discipulado é transformação. E aquilo que tu comentou é prazeroso. De modo que aquilo que é prazeroso, eu vou querer gastar tempo, vou querer investir tempo com isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai ser prioridade, cara, né? Mas assim, eu te digo, as maratonas da Netflix aí são a prova de que tempo a gente tem. A gente tem tempo. Então, eu vou querer investir num tempo de qualidade com Deus, na dimensão pessoal, vou querer investir num tempo de qualidade com o meu grupo de amigos, com a minha base Geração 48, com a minha galera, para que a gente junto possa fazer essas trocas, para a gente poder crescer juntos, entendeu? E contemplar e partilhar da transformação, porque... Volto a repetir, discipulado é transformação. Se você não está sendo transformado, se a tua vida não está mudando, aí sim, você está sendo um mero espectador daquilo que Deus está mostrando para você, um consumidor de fé. Vamos para a prática? Bora. Olha aqui, ó. Eu estou aí no processo espiritual, me ligando ao Senhor, estou sentindo que eu estou mais apaixonado por Jesus Cristo, quero ser um verdadeiro discípulo. Mas para ser um verdadeiro discípulo, eu tenho que estar discipulando. Vamos lá para a prática. Como que eu posso discipular pessoas? E aí, boa essa, hein? Essa é boa. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Silêncio geral aqui. Não, vamos é lá? Educação, a gente exatamente, a gente permite que cada um fale. Vamos lá, prática. Você que está me ouvindo aí agora. Vamos lá. Veja, muitas pessoas têm um nível de fé imatura, principalmente aqueles que estão no início da sua jornada espiritual.
que eu falo como fé imatura? Elas precisam de referenciais. Na verdade, precisam de referenciais. Você que é pai, você vai entender um pouco melhor isso. Eu não posso trabalhar com metáforas com a minha filha. Agora ela começa a entender, mas senão as coisas precisam ser concretas, né? Então, o que seria isso, iniciar esse processo de discipulado? É você mirar alguém e essa pessoa ver Cristo através de você. E agora, quais são os referenciais que ela tem de cristianismo? É você. Quais são os referenciais de uma conduta cristã? É a sua conduta. O que eles têm de referencial de se portar como cristão? É a forma como você se porta. Aí, olha só, no nosso guia escrito, tem um desafio lá que diz assim, ó, escolher 5 amigos que moram na sua cidade, que você decida orar por ele durante a próxima semana. E para que esse desafio foi lançado? Exatamente para isso daí, né? Para que em algum momento do futuro você comece a se relacionar com essa pessoa e você comece intencionalmente perceber que você vai ser a referência de Cristo na vida dela, né? Ou seja, você vai ensinar essa pessoa, se for necessário, a orar, ver qual o nível que ela tem de entendimento de Deus e começar a ensinar. O lance é que na cabeça de muita gente, discipular significa pegar um papel, ir na casa da pessoa às 7 horas da noite da terça-feira e dar um estudo bíblico. Isso é discipulado? Pode até ser, mas não é só isso. É mais do que isso, né? Na realidade, isso daí... Nós temos uma grande dificuldade que nós somos da pegada bastante cognitiva, né? Então, a pegada cognitiva, ela... A teoria, né? A teoria, ela fala assim, cara... Não, eu passo o combo aqui pra você, cara, pega e tá aí, ó. Eu aprendi isso, agora aprendi você. Só que a essência do discipulado não tem a ver com isso, cara. A essência do discipulado tem a ver com você passar tempo, com você conhecer histórias, com você conhecer expectativas, com você conhecer traumas. Então é muito, muito mais do que conhecimento cognitivo. Envolve vivência. Passa pelo cognitivo, mas não é só o cognitivo. Sim, perfeito. Né? O discipulado é exclusivo por ser inclusivo. Ele inclui todos os aspectos, todas as facetas da vida do indivíduo. Por isso que num processo discipulado horizontal, de você com seu amigo, cara, tudo na sua vida vai estar discipulando o outro. Então essa convivência vai influenciar. Nós acabamos de falar ali com relação a um aparente imperativo de Deus, né? Do tipo, olha, vão e façam discípulos. Mas olha como Deus é tão bondoso que ele coloca diante de nós um imperativo que faz parte da essência da natureza humana, cara. Cara, é gostoso você passar tempo com as pessoas, você se misturar com as pessoas, fazer parte da história delas, elas fazerem parte da sua história. E discipulado é isso. A nossa grande dificuldade é que muitas vezes nós complicamos aspectos básicos do cristianismo, da vida. Vou repetir, o difícil é a gente entender que é fácil. Sim, exatamente. Não precisa necessariamente de um processo, né? É o convívio, é o meu testemunho verdadeiro, é aquele entendimento que eu tenho a respeito de Cristo. Eu convivendo isso com o outro, esse outro vai começar a absorver o aprendizado que eu já tive. E essa pessoa, naturalmente, ela vai ter até a Cristo. Né? É aquela palavrinha, né? A intencionalidade, né? Cara, eu sou seu amigo, mas por que eu sou seu amigo? Aonde que a nossa amizade ela vai nos levar? Né? O que eu quero quando eu vou na sua casa, quando a gente conversa, quando a gente sai pra comer alguma coisa? Tudo gira em torno disso. Eu diria que a intencionalidade base do processo discipulado é o seguinte: eu quero o bem dele. Aquilo que tem me feito bem, eu quero compartilhar com ele. E esse compartilhar vai formar o pano de fundo, ou plano de fundo de todo esse processo discipulado. O melhor que eu tenho na minha vida é Deus. Deus é bom para mim, eu quero Deus na vida do meu amigo também. Muito bom. É isso aí, estamos chegando ao final então do nosso tema discipulado. João capítulo 8, versículo 31 diz assim: Diz, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu povo, finalizando aqui, apenas para criar um resumo para todo mundo, aquele que é um discípulo que está buscando aprendizado aos pés de Jesus, que é o nosso mestre, ele também entende que não é apenas ficar sentado aprendendo, mas o discipulado é a vivência da vida e levar isso para as outras pessoas. Um discípulo verdadeiro é aquele que está sempre discipulando uma outra pessoa, levando essa mensagem, vivenciando com o outro aquilo que ele está aprendendo. Então, eu faço a pergunta para você:
Você já entendeu de forma cognitiva o evangelho, o cristianismo, Jesus faz sentido para você, você tem experimentado o perdão, ok, legal. E aí, vamos passar para um próximo estágio, o estágio de você começar a levar isso para outras pessoas, para você mostrar isso, o que é Jesus para outras pessoas, e vamos viver o discipulado em sua plenitude, beleza? E aí, topa o desafio? Vamos começar. Tá joia? Então, terminamos aqui discipulado. O próximo podcast, quando você puder ouvir, vai ser um prazer ter a sua presença. Semelhança com Cristo é o nosso próximo tema. Por enquanto, nós vamos finalizar com uma oração. Grandioso Deus, abençoe os nossos amigos que nos ouviram nesse momento. Que eles possam ser ricamente abençoados no Senhor. Em nome dele, amém.